Estamos de volta com o professor Sena, que foi jovem para os Estados Unidos e se deu muito bem lá. Ô Sena, você estava nos dizendo então que você, além do inglês, entrou para a faculdade e foi estudar economia e administração. Agora eu quero saber do seu seguinte, quando você foi para os Estados Unidos, você não sentiu muita diferença lá do povo americano para o povo brasileiro, dos costumes, etc. Você se adaptou fácil? A gente se pode adaptar facilmente. Agora, dizer que existe diferença, é claro, né? São duas culturas extremamente diferentes, né? A mente de um brasileiro, ela funciona de uma maneira, a mente do americano funciona de outra maneira. Isso não significa que nenhuma é melhor do que a outra. Eu estou falando de diferença, né? Na época que eu fui para os Estados Unidos, foi até mais fácil porque naquela época não existia muito problema da imigração clandestina que existe hoje e tal. Então, um estudante, especialmente estudante, foi sempre bem acolhido. O americano valoriza muito o esforço na parte acadêmica, então acolhe a gente muito bem. Então, minha adaptação foi extremamente fácil. Outra razão é que quando você vai para os Estados Unidos com um objetivo, seja de estudo, de pesquisa, é o que você vai fazer. Você vai com aquele objetivo e você já espera mudança. Você fez faculdade aqui e fez lá nos Estados Unidos. É muito grande a diferença desse ensino superior aqui e lá? No sentido de contexto, de conteúdo de matéria, talvez não, né? Mas o sistema nos Estados Unidos é bem mais flexível, pelo menos comparado com na época, né? Porque o sistema educacional americano é por hora crédito que eles chamam. Então, você pode, como se diz, desenhar a sua carga de trabalho universitário, compreende? Ou seja, se um curso, por exemplo, faculdade são 4 anos, você não tem que fazer em 4 anos. E você não precisa tomar a bomba para fazer em 5 também, você pode fazer em 5, em 6, ou seja, você desenha de acordo com a carga horária que você pode fazer. No meu caso, por exemplo, me levou 5 anos para fazer a faculdade lá, porque eu cheguei nos Estados Unidos sozinho e precisava de trabalhar, precisava de me manter e fazer tudo, então eu não podia fazer, como se diz, full time, tempo completo, eu tive que fazer assim. Então logo que você chegou, você foi estudar e trabalhar? Estudar e trabalhar, porque é sobrevivência, né? Então tem que trabalhar agora nessa época, naturalmente como estudante, sempre o trabalho é bem braçal, né? Trabalho bem difícil. O que você faz geralmente? Você trabalhou primeiro lá com o quê? Fazendo limpezas. Eu trabalhei numa lavandaria pública que ficava aberta 24 horas por dia, eu tinha que manter as máquinas, fazer limpeza, todo tipo de coisa assim. Fiz trabalho de entrega, dirigindo para cá, para lá. O meu melhor trabalho, por incrível que pareça, na época da escola, foi garçom. Trabalhar como garçom num restaurante, fiquei uns 2 anos trabalhando como garçom. Você não sentia assim nenhuma discriminação não, né, do povo americano? Absolutamente nada. Porque nos Estados Unidos assim, não existe, inclusive se encoraja muito o jovem a trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar, não importa de que classe social você vem. O serviço não envergonha, né? Não envergonha, não. O que envergonha é não trabalhar. Esse é o que envergonha. E você pode fazer de tudo, e inclusive se recomenda mesmo que o jovem comece a trabalhar cedo. Por isso que eles falam que aos 15 anos, 16 anos, o jovem deve trabalhar no McDonald's. Começar a virar hamburguesas, né? Uhum. Para sentir o calorzinho da cozinha e sentir a necessidade de lutar pela vida. Se fala muito isso. Claro que tem exceções de todas as coisas, não tem dúvida, mas não, absolutamente não. Eu tive muita sorte, fui bem acolhido. E claramente eu tive também que fazer a minha parte, né? Você mudou para lá no início de 70. Nessa época o racismo lá ainda era muito forte? Olha, o racismo sempre foi, existiu, naturalmente até hoje existe ainda, né? Mas diminuiu muito porque o governo americano tem lutado muito para desbravar essa montanha aí, entendeu? Que é muito difícil.
inclusive com a eleição do presidente Obama 4 anos atrás, né, isso melhorou muito e já existe um reconhecimento de classe, tanto na parte negra como estrangeiros, que os Estados Unidos, na minha opinião, é um dos países mais tolerantes do mundo. Tá? Apesar desse racismo. Apesar de tudo, mas é mais tolerante. Tá? Porque é o seguinte, a Constituição protege o cidadão e existe punidade. Então, não importa quem você é, o que eles realmente gostam de ver é se você tem talento e se você é uma pessoa esforçada que busca naturalmente crescer. Eles são obcecados com essa coisa e ajudam mesmo. Você acha que isso é problema de religião? Não tem. Essa obsessão pelo crescimento, principalmente pelo crescimento financeiro? Não, eu não acho que é. Não acho que é o seguinte, a questão de como raça eu falei, mesmo. a questão de raça é a mentalidade do americano, a cultura é diferente. Então, eu sempre digo o seguinte, que o americano é um povo disciplinado. Agora, trabalhador, disciplinado e cumpridor dos horários. Às vezes eu falo brincando com meus amigos que no Brasil a gente não usa fração de hora, né? Porque a gente fala, lá por volta das 10, por volta das 11 eu chego. Nos Estados Unidos não existe isso. É 10 e 17, ou 10 e 12, ou 10 e 15, entendeu? E se você não chegar naquela hora, pegou mal, tá? Então a gente, inclusive, eu trabalhei quase 30 anos na América Corporativa, numa empresa americana, se você não cumpre, pega muito mal, entendeu? Um povo assim muito disciplinado e agora, às vezes não é crítica não, é uma coisa de cultura e de sistema, porque também existe punidade, né, para falta de disciplina. Então o povo já sabe que é assim. Então é bom porque parece que a máquina anda, né? A coisa funciona, então se torna mais produtivo. Ô Sena, nesses seus 40 anos nos Estados Unidos, qual a impressão que o americano tem do Brasil? Porque a gente vê muito dizer que o americano acha que isso aqui ainda é uma selva doida. Qual a impressão que o americano em geral tem do Brasil? Essa impressão mudou muito, né, ao longo desses 40 anos que eu vivo lá, e depende da pessoa com quem você conversa. Porque o americano, do povo em geral. Em geral, a impressão melhorou muito, hoje é muito positiva. Nesses últimos anos, quase todo dia eu leio um artigo sobre o Brasil no Wall Street Journal, que você sabe que é um dos maiores, né, do mundo. E eu fico muito orgulhoso de ver. Até nos jornais locais da minha comunidade sai artigo sobre o Brasil, sobre esse desenvolvimento econômico, sobre essa grandeza, a sexta economia do mundo hoje e tal, né? E, naturalmente, depois do anúncio dos 2 eventos de esportes no Brasil, em 16, primeiro em 14 e 16, com a Copa e as Olimpíadas. Copa do Mundo e as Olimpíadas. Isso se tornou bastante conhecido nos Estados Unidos e tem muita gente já falando e sonhando, porque eles sonham muito com Rio de Janeiro, né? Uma cidade maravilhosa, uma cidade muito bonita e tal. Então, a imagem mudou muito, não tem dúvida. Agora, com certeza que tem certas camadas sociais, as pessoas mais... Porque o americano é muito paroquial também, né? Então, se cuida mais da coisa ali, tem gente que realmente que acha que o mundo é só ali, né? Isso é uma camada, uma parte pequena, mas existe isso. Então, até hoje tem gente que me pergunta se Buenos Aires é a capital do Brasil, esse tipo de coisa, sabe? Essa falta de conhecimento geográfico, mas é muito pouco. Em geral, o Brasil é bem visto, positivo. Até porque nos Estados Unidos tem muito brasileiro, né? Demais. Inclusive, eu estava comentando que eu moro na Flórida, né? O maior shopping center do estado da Flórida está ali do lado de Miami, o que chama Sawgrass, tomando quase de uma cidade. Eu vou lá de vez em quando, que eu recebo visitas e tenho que levar para fazer compras e tal. Quando eu chego lá, o primeiro idioma que eu escuto é português. É brasileiro para todo lado, puxando uma mala, comprando e enchendo. Só coisa de marca e tal, né? Em 2009, os brasileiros gastaram 5 bilhões de dólares na Flórida fazendo compras. Nós vamos agora para mais um intervalo comercial e logo no próximo bloco, Sena, você vai nos contar como é que foi o seu crescimento nos Estados Unidos.
como é que você começou a trabalhar e cresceu. Eu sei que você passou, inclusive, por outros países. Você vai nos contar isso logo, logo no próximo bloco. Espera um instantinho.